Se eu tocar isso só com uma mão, você me dá um prato de comida? A frase cortou o bar no meio do riff. Eu senti o chão vibrar, a calçada lotada de gente, o rock estourando pela porta, e eu ali com o celular na mão, pronto para gravar algo simples para o meu canal. Quando aquele cara, camiseta manchada de cimento, olhar firme e um braço sem a mão, encarou dois roqueiros rindo e lançou o desafio que fez o tempo travar. O guitarrista profissional, o cara que se achava o dono da noite, perdeu a fala. Literalmente. O sorriso morreu, os dedos congelaram e o bar inteiro prendeu a respiração. Só que, deixa eu te avisar agora. Se você acha que essa história é só sobre humilhação virando superação, você ainda não chegou nem perto do que aconteceu. Por alguns segundos eu realmente pensei que ia assistir a um milagre. E foi. Mas o que veio depois foi maior, mais sombrio e mais absurdo do que um solo perfeito. Eu estava lá, eu gravei, eu ouvi cada cochicho, eu investiguei e eu reparei numa coisa que ninguém mais percebeu. No corpo da guitarra emprestada, um arranhão antigo, DJ 7, como se alguém tivesse deixado um aviso. Aquela marca virou a chave de uma verdade que eu não estava preparado para encarar. Então faz o seguinte agora, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que ama música ou que já foi julgado pela aparência. Porque o que eu vou revelar hoje pode mudar a forma como você enxerga talento, destino e até as pessoas que você ignora na rua. E fica comigo até o final. A última peça dessa história só fez sentido quando o homem sem a mão me levou até um lugar que eu nunca vou esquecer. Eu estava em Belo Horizonte, numa sexta-feira quente daquelas que grudam na pele e fazem a cidade pulsar diferente. Sabe quando parece que o ar vibra, que qualquer coisa pode acontecer? Eu tinha saído de casa pensando em gravar mais um vídeo para o canal sobre músicos de rua e talentos escondidos. Algo leve, algo bonito. Me diz, quantas vezes você já saiu achando que ia viver só mais um dia comum? Na minha cabeça era simples. Alguns acordes, uma rodinha de gente curiosa, risadas soltas, talvez uma história inspiradora para fechar a noite. Nada que me tirasse o sono. Nada que me fizesse questionar tudo depois. O bar se chamava Pedra and Blues, colado numa avenida barulhenta. Luzes passando rápido, buzina, conversa atravessada. A calçada era um mosaico vivo. Estudantes saindo da aula, casal discutindo em voz baixa, gente olhando o celular esperando Uber, moto rasgando o vento, garçom equilibrando bandeja como se fosse um malabarista urbano. E ali, na porta do bar, uma banda tocava rock clássico alto, do tipo que invade o peito. O guitarrista tinha aquele olhar de quem acredita que domina o território. Cabelo no lugar, pedalboard brilhando mais que vitrine, postura de palco mesmo estando na calçada. Você conhece esse tipo, né? O cara que precisa ser visto. E foi exatamente nesse instante, quando tudo parecia previsível demais, que eu vi ele. Um homem de uns 30 e poucos, talvez 40, difícil dizer. Barba por fazer, pele que denunciava sol demais, tempo demais na rua, calça surrada, bota de obra pesada. E aí vinha o detalhe que fazia as conversas engasgarem e os olhares desviarem rápido demais. O braço direito terminava antes da mão. Ele segurava um capacete de obra debaixo do braço esquerdo e encarava a guitarra como quem encara um espelho do passado. Me diz, você já olhou para algo assim? Como se estivesse olhando para tudo que perdeu? Eu cheguei mais perto, devagar, porque eu sei como é. Tem gente que odeia a câmera. Tem gente que já se acostumou a ser observado como se fosse paisagem, ou pior, atração. E eu não queria ser mais um invadindo aquele espaço silencioso que ele carregava. Foi então que eu ouvi as risadas, duas gargalhadas altas demais para serem inocentes, dois caras encostados num poste se divertindo com a própria maldade. Esse aí não segura nem o cabo da vassoura. Vai tocar como com o cotoco? E deixa eu te perguntar algo importante.
Você já sentiu vergonha pelos outros? Porque foi exatamente isso que eu senti. Aquela risada não era só risada. Era crueldade disfarçada de piada, daquelas que machucam mais porque vêm acompanhadas de aplauso invisível. A maioria das pessoas faria o que nessa hora? Baixaria a cabeça, fingiria que não ouviu, daria meia volta e sumiria na multidão. Você faria isso? Ele não. O homem respirou fundo. Um suspiro lento, pesado, como quem toma fôlego antes de mergulhar. O corpo dele se ajeitou, o olhar ficou firme. E então ele deu um passo à frente. Um único passo. Mas foi o passo que separou uma noite comum, de uma noite que ninguém ali, inclusive eu, inclusive você, ia esquecer jamais. Ele caminhou em direção ao guitarrista do bar com uma calma que não combinava com o clima pesado da calçada. Não pediu dinheiro, não pediu favor, não pediu ajuda. E deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você viu alguém recusar a pena? Ele pediu um teste. A voz saiu firme, clara, alta o suficiente para todo mundo ouvir. Me empresta a guitarra, só 1 minuto. Se eu tocar isso só com uma mão, você me dá um prato de comida. Naquele instante, eu senti algo mudar no ar. Porque não era um pedido, era um acordo. Era dignidade colocada na mesa, sem choro, sem discurso. O guitarrista do bar, Renan, soltou uma risada automática, daquelas que saem antes mesmo da pessoa pensar. Eu vi, eu gravei, e eu senti vergonha por ele. Mas olha, naquela hora, eu ainda não fazia ideia de que aquela vergonha ia parecer pequena demais, perto do que estava prestes a acontecer. Renan virou o botão do amplificador para cima, mais alto, mais agressivo, como quem diz, vamos fazer isso virar espetáculo. Você já percebeu como algumas pessoas gostam de humilhar quando tem plateia? Tá bom, ele disse com um sorriso torto. Se você conseguir tocar, eu pago não só um prato, eu pago 2. 2 pratos, como se estivesse oferecendo ração, como se aquilo fosse uma brincadeira. E a roda começou a se formar. Gente chegando mais perto, celular sendo levantado, cochichos, risadinhas nervosas. E eu ali no meio, sentindo meu coração bater mais rápido do que devia. Sabe aquela sensação de que você está prestes a assistir algo que vai dar muito errado? Ou muito certo? Eu levantei o celular. Foi quando o homem, sem a mão, olhou direto para mim. Um olhar rápido, preciso. E naquele segundo eu vi algo que me arrepiou. Não era medo. Não era raiva, era familiaridade. Como se aquela cena já tivesse acontecido antes. Como se ele soubesse exatamente onde aquilo ia dar. Ele pegou a guitarra com a mão esquerda, ajeitou o corpo do instrumento contra o peito, encostou a madeira no abdômen, firmou o peso no antebraço do jeito que dava. Cada movimento parecia calculado, consciente, quase ritualístico. E eu pensei, e talvez você pensasse também, não tem como. Porque tocar guitarra não é força, é coordenação fina. É mão direita palhetando, mão esquerda apertando, tudo em sincronia perfeita. É dinâmica, tempo, precisão, é erro zero. E ele estava ali, com uma mão só. A roda ficou em silêncio. Renan cruzou os braços, confiante demais. Os 2 caras do poste pararam de rir. Até a banda pareceu diminuir o volume, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. E então, quando ninguém esperava mais nada além do constrangimento final, ele fez uma coisa que gelou minha espinha. Ele sorriu. Não um sorriso nervoso, não um sorriso de desafio. Um sorriso de quem sabe exatamente o que vai acontecer em seguida. E eu te pergunto agora, quando alguém sorri assim, antes do impossível, você ficaria para assistir? Ele começou do jeito mais perigoso possível, simples demais, notas soltas, lentas, espaçadas, como se ele estivesse testando não a guitarra, mas a paciência de quem assistia. E me diz uma coisa, quantas vezes você já subestimou alguém exatamente por isso? Porque parecia simples demais. A mão esquerda deslizava com cuidado, quase em respeito ao instrumento. A guitarra parecia acordar aos poucos, como se estivesse sendo chamada pelo nome. O som não gritava, ele sussurrava.
E aquele sussurro foi puxando todo mundo para mais perto, sem que ninguém percebesse. E então, sem aviso, ele fez o primeiro tapping, com a mesma mão. Os dedos começaram a bater no braço da guitarra, num ritmo que não fazia sentido lógico. Não era só técnica, era precisão absurda. A roda se fechou num instinto coletivo. O bar, que até então cuspia rock alto, virou pano de fundo. Você já sentiu o mundo diminuir assim? Como se tudo ao redor ficasse irrelevante de repente. Eu senti. E foi aí que veio o bend. Quando ele puxou aquela nota, o ar pareceu rasgar. A nota subiu limpa, esticada, chorando bonito, perfeita demais para ser real. E naquele exato segundo, eu vi coisas que não se veem todo dia. Renan deu um passo para trás, pálido, como se tivesse visto um fantasma do próprio passado. Os dois roqueiros que riam alto ficaram mudos. Silêncio total. Uma menina ao meu lado levou a mão à boca, os olhos marejados. Um cara que estava bebendo congelou com o copo suspenso no ar, sem piscar. Você já viu um grupo inteiro perder o controle do próprio corpo ao mesmo tempo? Porque foi isso que aconteceu. Ele tocava com uma mão só, mas o som que saía dali parecia ter mais dedos do que qualquer guitarrista inteiro que eu já tinha visto. Cada nota entrava no peito, vibrava, ficava. Não era exibicionismo, não era desafio, era confissão. E aí eu entendi algo que me arrepiou de verdade. Ele não estava só acertando notas, ele estava contando uma história de perda, de raiva engolida, de fome, de dignidade ferida, mas também de esperança teimosa, daquelas que se recusam a morrer. Era uma história que doía e ao mesmo tempo brilhava, como luz passando por rachadura. E me responde com sinceridade agora. Quantas pessoas você já ignorou na vida sem nunca imaginar o que elas carregavam por dentro? Porque naquela calçada, naquele minuto, ninguém mais via um pedreiro. Todo mundo via um destino falando através da música. Agora eu quero saber de você. Você já presenciou alguém ser julgado pela aparência e, em segundos, calar uma multidão inteira com talento? Comenta aqui embaixo, qual foi a maior virada de jogo que você já viu na vida real? Eu leio todos os comentários, porque essa história não é só sobre ele, é sobre todos nós. Quando ele terminou o solo, não teve firula, não teve pose, não teve aquela finalização exagerada que pede aplauso. Ele fez uma última sequência de notas rápidas, precisas, quase cortantes. Segurou a nota final com firmeza e deixou a guitarra cantar sozinha até o som morrer no ar. E aí aconteceu algo raríssimo. Por meio segundo, ninguém reagiu. Nenhuma palma, nenhum grito, nenhum comentário. Nada. E deixa eu te perguntar, você já viveu um silêncio tão pesado que parecia fazer barulho? Porque aquele silêncio foi a coisa mais alta que eu já ouvi na vida. Dava para escutar respiração. Dava para ouvir o estalo do amplificador esfriando. Dava para sentir o choque passando de pessoa em pessoa, como se todo mundo tivesse sido pego desprevenido ao mesmo tempo. E então, o aplauso explodiu. Mas não foi um aplauso comum. Não foi empolgação vazia, foi aplauso de arrependimento, aquele aplauso torto, meio atrasado, de quem acabou de perceber que riu da pessoa errada. A roda inteira começou a bater palma com força, quase pedindo desculpa. Tinha gente gritando, caramba! Tinha gente pedindo mais uma. Tinha celular subindo aos montes, tentando capturar algo que já tinha passado. Você já viu uma multidão mudar de lado assim, em questão de segundos? Eu vi. Renan. Renan não aplaudiu. Ele ficou parado, com a boca entreaberta, os olhos arregalados, completamente travado. E eu não estou exagerando. Parecia que ele tinha esquecido como se fala. Como se o cérebro ainda estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A postura de dono do território simplesmente desmoronou. Enquanto isso, o homem, calmo, quase invisível de novo, devolveu a guitarra com um cuidado absurdo, como quem respeita algo sagrado. E aí, ele soltou a frase mais simples e mais pesada da noite. Então,
O prato. Nada de ironia, nada de provocação, só dignidade pura. Renan piscou várias vezes, como se estivesse acordando de um sonho ruim. Engoliu seco. A voz saiu fraca, quebrada. Eu vou providenciar. E foi nesse exato momento que algo me arrepiou de verdade. Porque eu estava mais perto. E por estar mais perto, eu vi o que ninguém mais viu. No corpo da guitarra, bem ali onde o braço encontra a madeira, tinha um arranhão antigo. Pequeno, discreto, mas visível o suficiente para quem estava atento. Não parecia desgaste comum. Não parecia acidente. Pareciam letras e números. Eu me inclinei um pouco, ajustei o foco da câmera, e quando a imagem ficou nítida, meu estômago gelou. DJ 7. E eu te pergunto agora, olhando direto para você, uma marca assim aparece por acaso? Ou aquela música tinha acabado de acordar algo que não deveria jamais ter sido lembrado? Eu já vi muita guitarra na vida. De palco grande, de bar pequeno, de rua empoeirada. E se tem uma coisa que eu aprendi é que instrumento guarda história. Marca de show suado, queda no transporte, batida apressada, adesivo arrancado às pressas. Tudo isso faz parte. Mas aquele DJ 7, aquilo era diferente. Não parecia desgaste, não parecia acidente, parecia recado. Era como se alguém tivesse escrito aquilo com raiva, com pressa ou com intenção demais. E me diz uma coisa, você acredita em coincidência quando algo parece ter sido colocado ali para ser visto? Eu me aproximei mais, fingindo naturalidade, como se estivesse só fechando a gravação, pegando detalhes finais para o vídeo. Dei um zoom discreto. A câmera pegou. E quanto mais eu olhava, mais a sensação ruim crescia no estômago. Aquela marca não combinava com o resto da guitarra. Ela destoava, ela gritava baixo. Foi quando eu senti um olhar em mim. O homem sem a mão, que eu ainda não sabia o nome naquela hora, percebeu meu interesse. Ele não falou nada, não precisava. Só fez um gesto mínimo com a cabeça. Um aviso silencioso, tipo, não agora. E você já sentiu esse tipo de aviso? Quando ninguém fala nada, mas você entende tudo, aquilo me arrepiou. Naquele segundo eu tentei racionalizar. Pensei, calma, é só um pedreiro absurdamente talentoso. Uma história linda, emoção pura, vídeo fechado. Quantas vezes a gente tenta simplificar as coisas para não encarar o que está desconfortável demais? Só que a vida não deixou. Porque foi exatamente nesse momento, quando o Renan virou as costas e entrou no bar para buscar comida, que algo mudou completamente de tom. Os dois roqueiros que tinham zombado não foram embora. Eles se aproximaram do homem devagar. E o mais assustador não foi o movimento em si, foi o rosto deles. Não tinha mais riso, não tinha deboche, não tinha superioridade. Tinha outra coisa, tinha medo. Medo contido. Medo de quem reconhece algo que não queria reconhecer. Medo de quem percebe que acabou de rir da pessoa errada. E aí eu te pergunto, olhando direto para você agora, o que faria alguém sair da zombaria para o medo em poucos minutos? Naquele instante, eu entendi que a marca DJ 7 não era detalhe de cenário, era um gatilho. E a história que eu achei que já tinha terminado, na verdade tinha acabado de começar. Um deles deu um passo à frente. Falou baixo, baixo demais, mas eu estava perto e ouvi cada sílaba. Você não devia ter tocado. O nome dele era Beto. E a voz não tinha deboche, não tinha ironia, tinha cuidado, como quem pisa num campo minado sabendo exatamente onde não pode pisar. Diego levantou o olhar com uma calma que me deixou desconfortável. Não era a calma de quem não entendeu, era a calma de quem já passou por isso antes. Eu só toquei. Só isso. 4 palavras. Secas, limpas, sem defesa. O outro, o Caio, não conseguiu sustentar o olhar. Engoliu seco, olhou para os lados, para o bar, para a rua, como se estivesse conferindo se alguém observava. Como se estivesse com medo de ser visto falando aquilo.
Tem gente que não gosta quando você aparece. E foi aí que o frio desceu pela minha coluna, porque ele não disse toca, não disse vem aqui, disse aparece. Me responde uma coisa, quando alguém fala assim, não parece que está falando de uma pessoa comum, né? Parece que está falando de um símbolo, de algo que deveria continuar escondido. Naquele instante, tudo encaixou errado dentro da minha cabeça. O solo, o silêncio, o aplauso estranho, a marca DJ7, o medo nos olhos deles. E eu pensei com uma clareza que me assustou. Eu não tô no meio de uma história sobre música. Eu tô no meio de algo que alguém não queria que fosse relembrado. Você já teve aquela sensação de que cruzou uma linha invisível? De que, sem perceber, saiu da plateia e virou parte do problema? Foi exatamente isso que eu senti. E é por isso que eu vou te pedir algo agora, sem rodeio, olhando direto para você. Se inscreve no canal agora. Não deixa para depois, porque histórias assim não aparecem todo dia. E eu não tô contando isso só para entreter. Eu tô contando porque tem coisa acontecendo nas sombras e eu precisei cavar fundo para entender onde eu tinha me metido. Se você curte histórias reais, com reviravolta inesperada, tensão crescente, justiça torta e emoção de verdade, se inscreve e fica comigo até o final. O que eu descobri sobre o DJ7, eu juro, é daquelas coisas que a gente não desaprende depois que sabe. Renan voltou com um prato de comida grande demais para a situação. Feijão, arroz, carne, salada. Parecia exagero, parecia culpa servida em porcelana. Ele entregou com as duas mãos, sem olhar direito nos olhos do Diego, daquele jeito meio torto de quem percebeu tarde demais que errou feio. Diego agradeceu, simples, sem ironia, sem vitória. Sentou no meio-fio como se aquilo fosse o lugar mais normal do mundo e começou a comer devagar, usando só a mão esquerda, ajeitando o prato no joelho com cuidado. Nenhuma pressa, nenhuma humilhação devolvida. E deixa eu te perguntar, você já viu alguém vencer, sem precisar esfregar isso na cara de ninguém? Aquilo me prendeu mais do que o solo. Eu me aproximei com cuidado, sem câmera na cara. Sem espetáculo, só curiosidade real. Aquela curiosidade que nasce quando você percebe que está diante de algo muito maior do que imaginava. Cara, como você fez aquilo? Ele mastigou com calma, engoliu, limpou a boca e me olhou como quem pesa se deve ou não abrir uma porta. Sabe quando alguém mede você em silêncio? Foi exatamente isso. Então ele falou uma frase que me acertou no peito. Eu não aprendi na rua, eu aprendi onde a música vale mais que dinheiro. Eu soltei uma risada nervosa, achando que era força de expressão. Metáfora bonita, frase de efeito. Mas o olhar dele não acompanhou minha risada. Ele não estava brincando. Você tem um canal, né? Ele perguntou, olhando direto para o meu celular, como se já tivesse visto aquele objeto antes, em outro contexto. Tenho... Por quê? Ele respirou fundo, um suspiro pesado, antigo. Então você sabe que tem história que, se você conta do jeito errado, você atrai coisa ruim. Aquilo me deu um arrepio imediato, porque não parecia conselho, parecia aviso. Você já sentiu quando alguém está te preparando para algo que você ainda não quer ouvir? Ele apontou com o queixo para dentro do bar, onde a guitarra descansava. Aquela marca... DJ7, não é só um arranhão, eu ia perguntar. Juro que ia, mas a pergunta morreu antes de nascer. Porque alguém passou atrás da gente. Um toque leve no ombro, um esbarrão quase educado. Algo caiu no chão, sem querer. Um papel dobrado. A pessoa não pediu desculpa, não olhou para trás. Só seguiu andando, se misturando na rua como se nunca tivesse existido. Meu instinto foi pegar o papel na hora. Diego não deixou. Ele esperou, observou. Contou segundos em silêncio. Só depois se abaixou, pegou o papel e colocou direto no meu bolso. Não abre aqui. O tom não era de pedido. Era de urgência contida.
E naquele instante, com o coração batendo na garganta, eu entendi uma coisa, que talvez você também esteja sentindo agora. Aquela história não estava mais acontecendo na minha frente. Ela tinha acabado de me puxar para dentro dela. Eu me afastei da roda devagar, tentando parecer normal. Fui até a esquina, perto de uma farmácia ainda aberta, luz branca demais para aquele momento. Precisava de distância. Precisava de ar. Você já sentiu quando algo no bolso pesa mais do que deveria? Eu encostei na parede, respirei fundo e abri o papel. Não tinha explicação, não tinha assinatura, não tinha ameaça elaborada. Era curto, seco, direto demais para ser ignorado. Escrito com caneta preta: pare de gravar ou você vai perder mais do que a mão. Naquele segundo, minhas pernas falharam. Literalmente. E eu não estou dizendo isso para criar drama. Meu corpo reagiu antes da cabeça. A primeira coisa que pensei foi: ok, alguém está tentando assustar. Brincadeira de mau gosto. Gente sem noção. Nada além disso. Mas deixa eu te perguntar. Você costuma confiar nessa primeira explicação quando algo não faz sentido? Porque eu não consegui. Levantei o olhar por instinto e vi um carro parado do outro lado da rua. Vidros escuros demais, motor ligado, ninguém entrando, ninguém saindo, sem placa na frente, só ali, esperando. Quando nossos olhares se cruzaram, ou pelo menos quando eu senti que alguém me via de dentro daquele carro, ele arrancou devagar, sem pressa, como quem não precisa correr, como quem sabe que o recado já foi entregue. Esse é o tipo de coisa que, se você não está atento, passa batido, parece normal. Coincidência urbana, trânsito, nada demais. Mas eu estava atento e meu estômago afundou. Voltei para o Diego com o coração batendo na garganta. Cheguei perto o suficiente para ninguém ouvir e mostrei o papel dobrado. Isso aqui é sério? Eu esperava choque, negação, raiva, qualquer coisa. Ele não demonstrou nada disso. Diego só me olhou e respondeu com a voz mais tranquila da noite. Eu avisei. 4 palavras, sem surpresa, sem drama, como quem confirma algo inevitável. E agora eu quero te perguntar, com toda sinceridade, se fosse com você, você continuaria gravando? Você iria embora fingindo que nada aconteceu? Ou ficaria até o fim, mesmo sabendo que cruzou uma linha que não dá para descruzar? Comenta aqui embaixo, de verdade. Você teria coragem de seguir essa história até o final? Porque eu vou te confessar uma coisa agora. Eu quase fui embora. Quase. Eu voltei para o bar para fingir normalidade. Renan estava com a guitarra no colo, olhando para o risco DJ 7, como se tivesse acabado de perceber que aquilo existia. Aí ele viu o Diego, e a cor do rosto dele sumiu. Renan levantou rápido e veio na direção da calçada. A voz dele tremia. Não, não pode ser. Diego! Diego levantou o olhar sem pressa. Oi, Renan. Aquele oi tinha história, tinha passado, tinha coisa enterrada. Renan gaguejou. Eu achei que você estava... Eu achei que... Diego cortou. Que eu tinha sumido. Renan olhou para o lado, como se tivesse medo de alguém ouvir. E então ele disse a frase que virou tudo. Você não sabe o que fizeram com o DJ. Meu estômago revirou. Porque o DJ não era só letras num arranhão. Era alguém. Era uma pessoa. Diego fechou a mão esquerda devagar, como se segurasse raiva. Eu sei, Renan. E aí ele me olhou pela primeira vez com verdade nos olhos. Você quer vídeo para o seu canal? Então segura. Essa história não começa hoje. Ela começa em Santos, 7 anos atrás, na noite que eu perdi a mão. Diego começou a me contar ali mesmo, na calçada, e eu juro que o bar inteiro parecia ter diminuído o volume para ouvir. Ele disse que, antes de ser pedreiro, ele era músico, tocava em banda pequena, vivia de show em show. Nada de fama, mas era feliz. E ele tinha um amigo, um irmão de música. Um cara conhecido como DJ, nome artístico, que era o tipo de pessoa que fazia todo mundo acreditar em sonho. O DJ era luz, Diego falou, mas luz incomoda quem gosta de mandar no escuro.
Naquela noite em Santos, eles tinham sido chamados para tocar num evento fechado. Cachê bom demais para ser verdade. Local estranho, gente importante. E aí, do nada, alguém apareceu oferecendo um contrato. Não era contrato de banda, era contrato de controle. Querem que vocês toquem onde a gente mandar, do jeito que a gente mandar, e fiquem quietos. Diego disse que o DJ recusou. E aí veio a parte que me fez engolir seco. Ele não descreveu nada gráfico, mas deu para entender a gravidade pelo jeito que a voz dele quebrou. Eu acordei depois e minha mão não estava mais comigo. E o DJ sumiu. Renan, do lado, estava com os olhos marejados como alguém que carrega a culpa. E eu quero te perguntar uma coisa aqui. Você acredita que existe talento que incomoda tanto, que vira alvo? Comenta, você já viu alguém ser sabotado quando estava prestes a crescer? Diego contou que, depois daquela noite, ele tentou denunciar, tentou buscar o DJ, tentou entender. Mas sempre que ele chegava perto, algo acontecia. Gente sumia, prova desaparecia, endereço mudava, telefone desligava. E o DJ 7 apareceu de novo e de novo, num adesivo arrancado, num case de instrumento, num bilhete, numa parede pichada atrás de um estúdio. É como se fosse uma assinatura. Um recado. A gente controla a cena. Eu senti minha garganta seca, porque eu lembrei do carro sem placa, do bilhete no meu bolso. E aí Diego soltou a frase que me fez gelar. Se você postou alguma coisa, eles já sabem seu nome. Eu olhei para o meu celular como se ele pudesse me trair. Renan se intrometeu. Eles têm gente em todo lugar. Em bar, em estúdio, em produtora. Diego apontou para a guitarra. E eles marcam um instrumento. Eu pensei, tá, isso é surreal. Só que a vida tem um jeito cruel de provar que o surreal é só o começo. Porque nesse exato momento, um cara entrou no bar. Camisa social, relógio caro, sorriso educado demais. E ele olhou direto para mim, como se me conhecesse. O cara chegou perto como quem vem pedir informação, mas a voz dele tinha uma calma perigosa. Você é o... Meu nome. Eu acompanho seu canal. Eu senti o sangue sumir do rosto. Sou... Por quê? Ele sorriu mais. Belo trabalho. Histórias bonitas. O povo gosta. Só tem um detalhe. Tem história que é melhor não contar. Diego levantou devagar, se colocando meio na frente de mim. Deixa ele. O homem olhou para o Diego e por um segundo o sorriso dele morreu. Olha só, você... E aí ele falou baixinho com veneno. Ainda andando por aí, Diego? Eu achei que você tinha entendido o recado em 2019. Renan tremia. Eu estava tentando processar tudo e ao mesmo tempo agir normal para não virar alvo. O homem apontou para o meu celular. Apaga. Eu não respondi. Ele se aproximou e eu juro que o ar ficou pesado. Apaga, ou você vai descobrir que perder uma mão foi a parte fácil. Diego respirou fundo e falou uma coisa que me pegou. Você tá com pressa. Isso significa que o DJ tá vivo. O homem do relógio travou por meio segundo. Foi pouco, mas eu vi, e foi o suficiente para o Diego saber. Depois que o homem saiu do bar, porque saiu, como se tivesse certeza de que a ameaça bastava, Diego virou para mim e disse: se você quer contar essa história, você vai ter que escolher. Ou você vai embora agora, ou você vai até o fim comigo. Eu fiquei em silêncio porque minha cabeça gritava, vai embora. Mas meu coração falou outra coisa. Falou que se eu fosse embora, eu ia passar o resto da vida pensando, e se... Diego tirou do bolso um papel velho, amassado, um endereço, Curitiba, bairro Rebouças. É o último lugar onde alguém disse que viu o DJ. Renan balançou a cabeça. Eu não vou, eu já fiz parte disso sem querer. Eu só quero que acabe. Diego olhou firme. Então ajuda do jeito que dá. Renan pegou a guitarra e virou o corpo, mostrando onde ficava o DJ 7. Eles marcam assim. Se você achar isso em outro instrumento, é sinal de que o dono já foi tocado por eles. Aquilo parecia roteiro de filme, mas estava acontecendo comigo.
E eu quero saber de você. Você iria para Curitiba atrás da verdade? Comenta aí. Qual cidade do Brasil você acha que guarda mais segredos nos bastidores da música? Eu tô curioso para ler as teorias de vocês. Eu peguei estrada com o Diego. E eu não vou romantizar. Teve medo, teve paranoia, teve noite sem dormir, teve momento que eu achei que a gente ia desaparecer sem explicação. Teve surpresa tão absurda que eu ainda demoro para acreditar. Em Curitiba, no endereço do papel, a gente encontrou um lugar que não parecia nada. Uma sala pequena, fechada, com uma porta sem placa. Por fora, parecia um escritório vazio. Por dentro, parecia que alguém tinha parado o tempo. Na parede, tinha cartazes velhos de shows. No canto, cases de instrumentos empilhados. No chão, marcas de fita como se tivessem delimitado o palco. E em cima de uma mesa, uma guitarra quebrada com a mesma marca. DJ 7. Diego encostou nela, como se tocasse numa ferida antiga. E foi aí que a maior surpresa aconteceu. Uma porta interna se abriu. E apareceu um homem magro, mais velho do que eu imaginava. Olhar cansado, mas vivo. Ele olhou para o Diego e disse: demorou. Era o DJ. Vivo, escondido. E a verdade foi pior e mais emocionante do que eu esperava. Ele não tinha sumido por covardia. Ele tinha sumido porque descobriu que DJ 7 não era só ameaça. Era um sistema que comprava silêncio, destruía a carreira, apagava a artista. E ele ficou vivo porque decidiu fazer a coisa mais perigosa possível. Ele começou a guardar provas. Diego caiu no choro. Choro de anos preso na garganta. Eu senti meu peito apertar porque eu entendi tudo. Aquele solo na calçada não foi só mostrar talento. Foi um sinal, um farol, um jeito de dizer: eu ainda tô aqui. O DJ contou que tinha esperado esse momento, que sabia que uma hora o Diego ia aparecer, que o 7 era o número do arquivo mais importante, o último, o que derrubaria tudo. E sabe o que foi mais chocante? A pessoa que ensinou o Renan a tocar, a pessoa que colocou ele na banda do bar, tinha ligação com isso. Renan não era o vilão, era mais uma peça manipulada. Ele foi usado para marcar instrumentos e espalhar o selo sem entender o que fazia. No final, o DJ entregou pra gente um pendrive. Se você publicar isso, eles vêm. Eu olhei pro Diego. Diego olhou para mim. E a decisão foi uma das mais difíceis da minha vida. Eu não vou te dizer aqui tudo o que tinha naquele arquivo, porque tem coisa que envolve gente real. E eu não vou colocar ninguém em risco. Mas eu posso te dizer a lição que arrancou lágrimas de mim. Às vezes o mundo tenta amputar mais do que sua mão. Ele tenta amputar sua coragem. E foi por isso que o Diego tocou. Foi por isso que a calçada virou palco. Foi por isso que o guitarrista perdeu a fala. Porque naquele momento todo mundo viu que o impossível não é tocar com uma mão. O impossível é continuar acreditando em si mesmo quando o mundo inteiro quer que você desista. Agora eu vou te pedir tudo, do jeito mais forte possível, porque isso ajuda demais o canal e faz essas histórias chegarem em mais gente. Se inscreve agora, de verdade agora, para você não perder as próximas histórias que eu estou investigando. Deixa o like para esse vídeo alcançar quem precisa ouvir isso. Compartilha com aquele amigo que está desacreditado, com alguém que ama música ou com alguém que já foi humilhado e merece lembrar do próprio valor. Comenta aqui embaixo. Você acha que o Diego deveria voltar a tocar em público? E o que você faria com o arquivo 7? Publicaria, guardaria, entregaria para alguém? E se você chegou até aqui, comenta a palavra DJ 7 para eu saber que você ficou até o final. Eu vou fixar um comentário de quem comentar isso primeiro. E tem uma história aparecendo na tela agora. Clica para assistir porque ela se conecta com essa de um jeito que você não está esperando. Sério, vai lá. Eu te vejo no próximo vídeo.